Capítulo 7. Sentimento de culpa. Muitas pessoas vivem com um sentimento de culpa infundado, culpa falsa ou duvidosa. Isso lhes acarreta conflitos e as seguintes tendências: complexos de inferioridade, perfeccionismo, autoacusação constante, medo do fracasso, com um consequente estado de permanente vigilância e exigência demasiada nos relacionamentos. Por outro lado, o sentimento de culpa é um recurso útil que estimula a conduta correta e respeitosa, favorecendo a boa convivência. O sentimento de culpa real é sintoma de uma consciência alerta, que serve de autocensura e previne os delitos e a falta de moral. Por muitos anos, Carlão viveu como se não tivesse culpa alguma diante da família, que abandonou, e da filha que cresceu com uma série de problemas emocionais em decorrência do que sofreu na infância. Agora, vivendo em uma casa de repouso e vendo a morte se aproximar, finalmente sua consciência parece estar despertando. No entanto, o que fazer com esse sentimento? Não tinha mais como pedir perdão à esposa, e a filha, como já vimos, se recusava a vê-lo. O desespero e a frustração aumentavam dia após dia. Se a culpa é comprovada, a solução está em buscar a reparação, sempre que possível, e pedir perdão a Deus e às pessoas ofendidas. Saiba que Deus está disposto a perdoar até as maiores falhas, mesmo aquelas que não são perdoadas em nível humano. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isaías 1,18. Para receber de Deus o perdão e a reconciliação, também é necessário perdoar os outros. Isso ajuda no processo de perdoar a si mesmo, que está no centro do sentimento de culpa. Quanto à culpa infundada ou exagerada, o processo exige algumas atitudes. Entre as principais, podemos citar as seguintes: evitar os enfoques demasiadamente restritos. Os ambientes familiares ou sociais onde há autoritarismo e intimidação contribuem para uma consciência limitada, com a consequente risco de falsa culpa. É preciso buscar o afastamento desse tipo de situação. Fazer o que é correto e descansar em Deus. Tome decisões e atitudes com base nos princípios divinos. Descanse quanto aos resultados. Tire lições de seus erros e falhas. Depois de pedir perdão a Deus e às pessoas afetadas por seus erros e de buscar a reparação, faça disso uma motivação e um aprendizado para agir de modo diferente no futuro. Abra o coração a alguém de grande confiança. Falar dos sentimentos de culpa a um amigo de confiança ajuda a organizar as ideias. Em todos os casos, serve de alívio para reduzir parte da tensão criada por esse sentimento. Consciência insensível. A consciência nem sempre constitui uma norma de conduta sábia. Existem consciências demasiadamente limitadas. Outras, por sua vez, não têm limites. Os que são demasiadamente restritos esperam que o mesmo ocorra com os outros, e os que não têm limites acham que tudo está bom. Por isso, em Provérbios 16, 25 está escrito: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Portanto, é necessário contar com normas externas e transcendentes, princípios éticos de valor universal. Não é em vão que o apóstolo Paulo advertiu seu discípulo Timóteo a respeito de alguns que, tendo a consciência insensível, mandariam os crentes fazerem coisas absurdas. 1 Timóteo 4, versículos 2 e 3. As consciências insensíveis não são capazes de servir como um guia de conduta confiável. Outro lado da culpa. Um estudo realizado por Krasina Kochanska e suas colegas constatou que o sentimento de culpa, na medida exata, ajuda as crianças a observar as normas e respeitar os outros. Participaram dessa pesquisa 106 meninos e meninas em idade pré-escolar, de 2 a 5 anos de idade.
Para verificar a medida da culpa, os pesquisadores fizeram com que as crianças acreditassem que haviam estragado um objeto de grande valor. Logo após, observou-se a conduta de cada uma e foi solicitado a opinião tanto das mães quanto das próprias crianças. Esses são os resultados mais importantes. As meninas demonstraram maior sentimento de culpa que os meninos. Os pré-escolares de famílias bem estruturadas manifestaram menor sentimento de culpa. O nível de culpa das crianças de 2 anos tinha relação com a autonomia moral das de 5 anos. As crianças com sentimento de culpa violaram menos regras do que as que não sentiam culpa. A medida justa da culpabilidade ajuda a prevenir a má conduta. O perdão do pai. Uma das mais belas e conhecidas parábolas contadas por Jesus é a do filho pródigo, registrada em Lucas 15, versículos de 11 a 32. Trata-se da história do pai e dos 2 filhos, um dos quais, cansado da vida tranquila de casa, decidiu abandonar tudo e buscar a liberdade e o mundo afora. Como se não bastasse magoar o pai com sua atitude rebelde e ingrata, ele ainda pediu sua parte na herança da família, algo que os filhos só recebem quando os pais morrem. O pai, respeitando a liberdade de escolha do filho, deu-lhe o dinheiro. O filho abandonou o lar. Livre das restrições paternas, o rapaz passou a esbanjar o dinheiro em bebedeiras, festas e promiscuidade. Enquanto tinha recursos, esteve cercado de amigos. O dinheiro se foi e a fome chegou. O que fazer? Foi procurar emprego e acabou cuidando de porcos, um trabalho extremamente humilhante para um judeu. O jovem que queria ser livre viu-se de repente escravo das circunstâncias. Ele, que tinha tudo em casa, passou a disputar a ração dos porcos para não morrer de fome. Onde estavam os amigos, as mulheres, o som de festa? O texto diz que o jovem tinha ido para uma terra distante, símbolo mais do que apropriado para o pecado, que nos leva para longe de Deus e de nós mesmos. Arranca tudo o que há de bom em nossa vida, alimentando por algum tempo a ilusão de liberdade e alegria. Porém, não existe felicidade longe de Deus na terra distante. Aquele jovem descobriu que na terra distante só existem frustração, tristeza, humilhação, vazio e culpa. No meio daquela situação deplorável, ele decidiu voltar com a intenção de ser aceito pelo pai como um de seus empregados. Esse filho ainda tinha muito a aprender sobre o pai, a quem dera as costas. Porém, ainda que sua compreensão fosse limitada, ele sabia que o pai era justo e amoroso. E foi essa noção que o fez pensar em voltar. É sempre a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento e nos atrai a Ele. Romanos 2, versículo 4 e Jeremias 31, versículo 3. Com a cabeça baixa, as roupas esfarrapadas e uma tonelada de culpa sobre si, ele se aproximou de casa, mas não surpreendeu o pai, que o avistou à distância e correu em sua direção, dando-lhe um abraço apertado, cobrindo sua miséria com a própria capa. O pai sempre estivera esperando. Nunca havia deixado de amar. Por isso, recebeu o maltrapilho arrependido como seu filho, sem lhe jogar no rosto os pecados. O passado estava esquecido, os pecados perdoados. Ninguém podia dizer nada em contrário. O inimigo de Deus vive contando a mentira de que o Senhor não pode aceitar pecadores de volta, a menos que sejam bons o bastante para poder voltar. Se esperar até que isso aconteça, o pecador nunca irá a Deus. A mensagem central da parábola é o amor do Pai, que claramente representa a Deus. Ele nos aceita, perdoa e ama, sempre. Esse conhecimento faria grande diferença na vida de Carlão e de todo pecador que vive sob a nuvem pesada do sentimento de culpa. Você já tomou a decisão de voltar para o Pai? Faça um teste. Há uma relação direta entre determinadas condutas e o sentimento de culpa.
As perguntas seguintes apresentam condutas associadas à culpa. Responda com um sim ou um não. Primeiro, você cresceu em um ambiente onde havia autoritarismo e intimidação? Segundo, é muito difícil perdoar os próprios erros? Terceiro, é difícil para você perdoar aqueles que o ofendem? Quarto, está constantemente com medo de quebrar alguma regra social? Quinto, você se assusta diante de qualquer indício de má notícia? Sexto, sente medo sempre que pensa no futuro? Sétimo, fica muito aborrecido quando alguma coisa não sai de maneira perfeita? Oitavo, sente-se excessivamente incomodado com a falta de pontualidade? Nono, sente com frequência complexo de inferioridade? Décimo, sente-se facilmente desgostoso consigo mesmo e com os outros? 11º, fica excessivamente preocupado com o julgamento que os outros fazem de você? 12º, na sua imaginação, Deus está sempre descontente por causa de seus pecados e imperfeições? Se você respondeu sim para mais de 3 perguntas, é propenso a ter falsa culpa e deve buscar soluções. Comece pelos conselhos deste capítulo e procure ajuda profissional. Fim do capítulo 7. Cibele Brunelli, este áudio é uma produção do Máxina.